Hoje vou-te falar sobre quando encontras o amor da tua vida. Muitas vezes tu julgas encontrar o amor da tua vida e depois percebes que não é. E tu pensas, então, mas o amor não é para sempre? É que há aqui uma pequena confusão que grande parte das pessoas fazem. Muitas vezes tu julgas estar a amar alguém, mas na verdade estás a amar a ideia que tu tens dessa pessoa. E esse é o grande problema. Porque quando tu de repente percebes que a ideia que tens dessa pessoa não é aquela que tu pensavas ser a verdadeira, tu pensas logo de imediato, afinal, eu não amo esta pessoa. Porque na verdade nunca a amaste. Amaste a ideia que tinhas dela. Amaste a ideia que ela te dava em termos de relação conjunto. Porque ela representava naquele momento o teu ideal de pessoa. Só que essa história do ideal de pessoa é um engano. Porque não há o ideal. Tu tens uma ideia daquilo que te fascina, daquilo que tu entendes que possa ser o grande amor da tua vida. Mas o grande amor da tua vida não tem nada a ver com a pessoa ideal. Essa pessoa que tu começas a sentir algo por essa mesma pessoa, ela torna-se a pessoa ideal com o tempo. Quando vocês vão reconhecendo em cada um pontos comuns, opostos que se preenchem, opostos que se tocam e que quando se tocam não provocam conflito, mas provocam sorrisos. Porque para amar alguém é fundamental que tu saibas o que é o amor. E tu só sabes o que é o amor a partir do momento em que te amas a ti próprio. E só te vais amar a ti próprio a partir do momento em que te respeitares o suficiente para saber dizer não àqueles que não te querem respeitar. Àqueles que não querem saber, nem ver, nem imaginar que tu te estás a amar. Porque aquele que se ama a si próprio é denominado logo de uma série de nomes. Egoísta, narcisista. Mas quem te acusa de te amares a ti próprio é aquele que gostaria muito de se amar a si próprio. A vida tem coisas estranhas, mas pensa nisso. Pensa nas vezes em que tu julgaste amar e depois deixaste de amar. E podes ter a certeza de uma coisa. Tu nunca amaste aquela pessoa. Tu amaste a ideia que tinhas daquela pessoa. E volto-te a dizer, quando essa ideia, afinal, não era igual à que tu pensavas que era, tu dizes que deixaste de amar. Mas, na verdade, nunca amaste. Por isso é que encontrar o amor verdadeiro é fundamental. Mas o amor verdadeiro não aparece de um dia para o outro. Isso é paixão, isso é tesão, isso é o que tu quiseres. O amor verdadeiro constrói-se. Há uma base e, a partir daí, tu vais descobrindo, tu vais construindo, tu vais solidificando, tu vais maravilhando-te com determinados pormenores e a dada altura tu percebes que aquela pessoa, não a ideia que tu tens dela, mas a ideia que tu criaste ao viver com ela, que deixou de ser uma ideia e passou a ser uma certeza. E aí sim, tu sentes que aquela pessoa é o grande amor da tua vida. Eu hoje vou-te ler um texto do meu livro Até de Longe Me Fazes Bem, em que exemplifica bem isso de encontrarmos o verdadeiro amor. É coisa rara, mas é possível. E é raro porque as pessoas não sabem amar. Vamos a isso. Encontrar o amor da nossa vida é antecipar-nos à própria vida. É tocar num céu desconhecido de tão conhecido. É sorrir sem querer mais silenciar o sorriso.
É entender o que nunca nos tinha sido antes explicado. É entregarmos-nos a alguém de uma maneira que nos leva antes mesmo de irmos. É darmos o nosso corpo de uma forma ao mesmo tempo intensa e natural, não como se fosse a primeira vez, mas como se fosse a única a cada vez. É abraçarmos-nos sem ter medo de morrer naquele instante. É amarmos sem garantias de nada e coisa nenhuma, porque amar é mesmo isso. É encontrarmos o amor da nossa vida e ficarmos sem passado nem futuro. É sermos prisioneiros de um tempo que nos liberta, um tempo onde nada mais nos compromete a mais nada. Um tempo onde finalmente o amor nos olha nos olhos. Até de longe me fazes bem. Pensa bem sobre este texto e percebe que quem tens ao lado, afinal, amas essa pessoa ou amas a ideia que tens dessa pessoa? Porque isso pode-te fazer poupar muito tempo e muito sofrimento. Muito bem, se gostaste deste texto, põe aí o gosto que eu te peço, partilha este vídeo com as pessoas que tu entendes que têm dúvidas sobre aquilo que sentem sobre as pessoas com quem estão. Subscreve o meu canal. Como eu sempre te disse, este canal não é teu, não é meu, perdão, é teu porque foi criado para que tu possas encontrar as ferramentas para criares uma vida mais apaixonante, mais intensa, mais consciente, e oferece este livro. Aconselho-te, oferece este livro a ti mesmo que tu mereces, ou então a alguém que tu entendas que possa ser importante ler estas linhas e estes textos. Tens aqui em baixo como comprar, onde comprar, o preço, tudo. Mas não deixes de o fazer, porque, como eu sempre digo, quem oferece um livro oferece a possibilidade de um recomeço. Um grande abraço para ti.